Ei, você sabe o que é choro? Não, o que é? Você também não? Então vem comigo saber. Então, o choro é um gênero musical brasileiro nascido no Rio de Janeiro no século XIX. Inicialmente, o choro era uma música instrumental, caracterizada pela improvisação, virtuosismo e muito sentimento. Ganhou popularidade nas ruas, nas rodas de choro e nos salões. Nomes como Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga, Joaquim Calado, considerado o pai do choro, e Ernesto Nazaré foram de extrema importância para o desenvolvimento do choro, contribuindo com suas composições e talento. O choro é um gênero que combina elementos da música europeia, como a polca, a valsa e a modinha, com ritmos afro-brasileiros, o lundu e o machixe. É considerado o primeiro gênero urbano tipicamente brasileiro. O choro se distinguiu pela sua melodia rica, pelos ritmos vibrantes frequentemente utilizados de instrumentos como a flauta, o cavaquinho, o violão e o pandeiro, e é considerado um patrimônio cultural do Brasil, conhecido por sua capacidade de expressar emoções diversas, desde a tristeza à alegria. E nas ruas, será que alguém sabe? Oi, mano, tudo bem? Opa, tudo bem? Eu posso fazer uma pergunta pra você? Pode. Qual a ideia que você tem sobre o gênero musical choro? Ih, rapaz, olha, choro, eu acho que é mais pro lado do samba, né? Acho que é nessa pegada. E a gente está hoje aqui com o Thiago do Bandolim, que é um professor aqui do programa Aprendiz, aqui em Niterói. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre choro, conhecer um pouco da trajetória dele, de como ele conheceu o choro, como desenvolveu, suas inspirações. E muito obrigado por aceitar aí nosso convite. Prazerzão. E iniciando então, quero saber como que você começou na música, como o choro veio logo em seguida. Eu nasci numa família de músicos, né? Meu pai se chama Ronaldo do Bandolim, é um craque do bandolim, assim. E a história dele, né, influencia em tudo. Ele veio de Petrópolis morar no Rio de Janeiro e entrou no grupo que foi o grupo de Jacó do Bandolim. Jacó do Bandolim morreu, tinha um grupo chamado Época de Ouro, entrou um outro músico no lugar dele chamado Del Rian há um tempo, mas logo depois chamaram meu pai, que era muito talentoso, não sei o que, jovem. Ele entrou para esse grupo, e é um grupo icônico, assim, um grupo muito famoso de choro, esse meio do chorinho, chamado grupo junto à Época de Ouro. E aí meus tios também tocavam, meus tios tocam, né? Meu pai tem 4 irmãos, os 4 também são músicos, 2 ficaram músicos profissionais e viveram só da música, outros fizeram outras coisas. Fizeram engenharia e tal, e trabalham como engenheiro, mas também são músicos. Então é uma família inteira de músicos. E quando eu nasci já tinha essa coisa do ambiente do chorinho em casa, mas eu nunca... Aí com 8, 9 anos, assim, eu me interessei por pandeiro, tocar pandeiro. Então eu aprendi um pouquinho de pandeiro, e aí aprendi um pouquinho, assim, gostava de tocar um pouco, e mais rapidamente, uns 2 anos depois, eu já não quis mais tocar, aquela coisa de criança. E aí quando eu fui fazer uns 15 anos, o dono do Candongueiro, do bar Candongueiro, chamava Hilton do Candongueiro, ele era muito amigo do meu pai, e ele queria fazer um grupo de chorinho pro filho dele, que tinha 12 anos, o Ivan, meu amigo, e estava começando a tocar clarinete. E ele me chamou, lembrou que eu tocava pandeiro quando eu tinha, toca pandeiro com a gente. Aí eu fui tocar pandeiro e ali eu comecei a me interessar por choro. Você vê, mesmo com meu pai em casa, eu fui me interessar vendo jovens tocando, porque era eu no pandeiro, o Ivan no clarinete, um xará meu chamado Thiago no violão e o Alessandro Cardoso no cavaquinho. O Alessandro Cardoso é um fera do cavaquinho aqui de Niterói, cara, diretor musical lá do Diogo Nogueira, toca com o Zé Pagodinho e tal. Ele é também uma referência do cavaquinho. E ele também estava nesse grupo, assim, eu ficava vendo eles solando, assim, eu falei, que legal. Aí um belo dia eu cheguei em casa, eu já tinha uns 16 para 17 anos, cheguei em casa, peguei o bandolim do meu pai escondido e fui tentando tirar. O primeiro choro que eu tentei tirar foi o cochichando, que é lafa, lafa, tá, tá, tá. Aí eu consegui pegar essas 2 notas, tá, pá, pá, pá. Parece que abre um novo portal, um novo universo, assim, caramba, eu consegui tirar 4 notas de um choro, e aí dali virou um desafio pra mim, virou uma loucura. Comecei a estudar, aí meu pai falou assim, quer estudar música? O método do meu pai é um método de autodidata. Quer estudar bandolim? Aprende a escala cromática. Ele me passou a escala cromática. Pronto. A partir daí,
decora cada som que você está fazendo e ouve a música no rádio e tenta tirar do instrumento. Acabou. E meu pai, tipo assim, ele acha que sumiu, falou assim, ó, tá aí o bandolim, se vira. E Não imaginaria. tempão depois, ele, assim, passou quase um ano, assim, aí ele, como é que tá o bandolim? Aí ele me pegou no flagrante, tocando, tentando tirar o Santa Morena já. Já tinha tirado o Cochichando, mas eu tirava as músicas com nota errada. Sabia ela que tava errada, eu saía tirando, tava feliz, vindo tocando choro. Aí tentando tirar o Santa Morena, e pô, tô tentando tirar Santa Morena, essa música é difícil e tal. Aí ele começou a me ensinar um pouquinho. Então a partir daí, com 17 para 18 anos, eu comecei a entrar. Aí sim, aí minha mãe vendo que eu estava interessada, me botou numa aula de... eu fui aprender harmonia com meu tio Rogério, que eu toco com ele até hoje, Rogério Souza. E depois fui aprender a leitura com um cara chamado Márcio Pinheiro. Bom, e para falar um pouco sobre o Afrochoro, que é o meu último trabalho assim, que eu criei, né? Eu participei da criação de vários trabalhos de música, a maioria deles ligados ao choro e ao samba, né? Mas o Afrochoro foi quase uma tentativa de mudança de rumo para tentar achar algo novo dentro do choro, né? A gente sempre está fazendo trabalhos dentro do choro, interpretando obras de alguns artistas, às vezes autoral, às vezes fazendo releituras tal, e montando grupos. Meu pai, o Ronaldo do Bandolim, sempre falava, você tem que buscar um som diferente para você tentar vender o seu trabalho, porque senão você vai ser só mais um. E não é nada fácil tentar fazer algo diferente. E aí surgiu assim, a oportunidade de eu tocar num grupo chamado Auri, que é um grupo de representatividade da diáspora africana, tal, um grupo que trabalha bem essa coisa da cultura afro-religiosa, né, brasileira. Então é um grupo voltado para as músicas do candomblé e para o repertório de Gil, Caetano, né, Tincoãs, essa coisa meio Bahia, meio Candeia. Quase uma tentativa de mudança de rumo para tentar achar algo novo dentro do choro, né? A gente sempre está fazendo trabalhos dentro do choro, interpretando obras de alguns artistas, às vezes autoral, às vezes fazendo releituras tal, e montando grupos mais cuidado, que são sonoridades diferentes. Um tem uma pegada mais tradicional, o outro mais moderna, mas sempre muito dedicado a curtir essas ondas e tentar trazer isso na minha formação. E aí, meu pai, o Ronaldo do Bandolim, sempre falava, você tem que buscar um som diferente para você tentar vender o seu trabalho, porque senão você vai ser só mais um. E não é nada fácil tentar fazer algo diferente. E aí surgiu assim, a oportunidade de eu tocar num grupo chamado Auri, que é um grupo de representatividade da diáspora africana, tal, um grupo que trabalha bem essa coisa da cultura afro-religiosa, né, brasileira. Então é um grupo voltado para as músicas do candomblé e para o repertório de Gil, Caetano, Tincoãs, essa coisa meio Bahia, meio Candeia, Catone, no Rio, Bahia, né? Mas para essa onda mais voltada para a coisa religiosa e para a diáspora africana. E a batucada que tem nesse ambiente tem um leque de informações absurdo, assim, uma coisa assim, muito além do que a gente conhece nas rodas de samba. Nas rodas de samba a gente faz um pouquinho de jongo às vezes, um pouquinho de axé às vezes, e o resto é samba o tempo todo. E lá não, e lá tem muito mais informações, assim, os tambores fazem infinidade de ritmos, que é uma coisa assim, de ficar maluco, assim. E aí, durante esses ensaios com esse grupo, que eu fazia parte do Auri, eu comecei a perceber que esses ritmos também encaixavam dentro da música instrumental, né? Até ficava curioso de fazer alguma coisa mais rebuscada com eles, mas a ideia do grupo era as músicas cantadas, então não era nada instrumental demais, aquela coisa só de fazer introdução, às vezes eu fazia um solinho ou outro no meio. E aí eu tive acesso por acaso, assim, pesquisando, eu gosto muito de pesquisar choro, ouvindo o disco do Maurício Carrilho, Choro Ímpar. O Maurício gravou Afrochoro, uma música chamada Afrochoro em Tempo de Guerra. E aí eu falei, putz, é a sonoridade, eles fazem um pouco da sonoridade, daquela sonoridade que tem lá no Auri, só que tocando uma melodia de choro que tem a ver também com a coisa da diáspora africana, assim, você percebe ali uma influência, assim, de um som, né, um som carregado ao mesmo tempo visceral. E aí eu falei, nossa, que maravilha. E tentei levar o Afrochoro pra esse grupo, pra gente tocar lá, até levei partitura e tal, mostrei pra eles, mas por conta da coisa comercial, da música cantada e tal, os shows estão sempre muito lotados, sempre voltados pra coisa religiosa, a música não foi muito aceita lá no grupo, mas ficou comigo, ficou na minha cabeça. E o Fabrício Reis, que é integrante do Afrochoro, também tocava nesse grupo, no Auri.
E eu falei, Fabrício, pô, eu tô a fim de fazer essa sonoridade com choro, misturar e tal. Ele embarcou na ideia e eu comecei a pesquisar um monte dos ritmos africanos, o que podia encaixar com machis, com polka, até com valsa também, mas né, com choro samba, com choro mais lento e tal. E assim, é uma pesquisa quase que infinita, assim. E aí dá pra colocar choro moderno, dá pra colocar choros mais antigos, tradicionais, né, choro mais jazz, um choro mais gafieira, dá pra fazer tudo. E tô muito feliz com esse trabalho.